Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 22 de julho de 2024. Dia em que a Voz do Brasil comemora 89 anos. E nossos ouvintes são os convidados a contar essa história. A gente traz a memória dos principais fatos do país pelas lembranças deles. E chama para participar de uma campanha especial rumo aos 90 anos em 2025. E ainda tecnologia para o combate ao garimpo. Novo super drone está sendo usado pelas autoridades para identificar e localizar áreas de extração ilegal de minério na terra indígena Yanomami. A máquina foi usada em operação que desmontou 2 áreas de garimpo e apreendeu cassiterita, conhecida como ouro negro. E vamos falar também de G20. Ministros, acadêmicos e sociedade civil dos países que formam as maiores economias do mundo estão reunidos no Rio de Janeiro, em um evento preparatório para a cúpula que ocorrerá em novembro. Eles debatem como serão os governos no futuro, com mais desenvolvimento e foco no clima. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse redenacionalderádio.abc.com.br ou acesse também o canal Gov na sua TV aberta. Ação na terra indígena Yanomami, em Roraima, de combate ao garimpo ilegal. No último sábado, em mais uma operação do governo federal, foram desarticuladas 2 áreas de garimpo ilegal. Participaram da ação homens das Forças Armadas e da Força Nacional. As ações da Operação Catrimani 2, coordenada pelo Ministério da Defesa, contam com o apoio de inteligência e equipamentos de tecnologia, como o drone Nauro 500, fabricado no Brasil. A operação desmontou 2 áreas de garimpo numa área da terra indígena Yanomami, a 300 quilômetros da capital Boa Vista. Homens das Forças Armadas e da Força Nacional apreenderam 200 quilos de cassiterita e destruíram 10 motores, 3 geradores, 3 motobombas, esteiras e motosserras. A Operação Catrimani 2, coordenada pelo Ministério da Defesa, contou com a ação e trabalho de inteligência e muita tecnologia, como o drone Nauro 500 das Forças Armadas, fabricado no Brasil. Pilotada remotamente, a aeronave híbrida pesa apenas 25 quilos, opera acima de 300 metros de altura e tem alcance de até 60 quilômetros. O equipamento tem ajudado o Centro Gestor e Operacional do Sistema da Amazônia, órgão vinculado ao Ministério da Defesa, a monitorar o garimpo. As informações são repassadas para equipes em solo para ações contra o garimpo. Segundo o diretor da Casa do Governo em Roraima, Nilton Tubino, a tecnologia é fundamental no combate ao garimpo ilegal. É um equipamento muito sofisticado, isso vai facilitar as ações preparatórias, né? Porque pode identificar áreas de garimpos que a gente não consegue localizar, tem uma capacidade de fazer diversas fotos ao mesmo tempo, então aí a tecnologia em apoio às ações de repressão ao garimpo ilegal. A terra Yanomami é o maior território indígena do Brasil e tem enfrentado casos graves com o avanço do garimpo ilegal. O governo federal intensificou as operações na região. Nos últimos 5 meses, mais de 1.000 operações foram feitas com prisões e destruição de maquinários usados com o garimpo ilegal. Reportagem Pablo Mundim. Na divisa entre os estados do Pará e do Amapá, o atendimento de saúde chegou para comunidades ribeirinhas e indígenas por 20 dias por meio de um navio da Marinha. A embarcação levou 8.000 procedimentos de saúde, 1.100 atendimentos médicos e distribuiu quase 12.000 medicamentos. A população teve acesso a exames como mamografias e atendimento odontológico, por exemplo. Médicos e dentistas da Marinha atenderam populações ribeirinhas e indígenas situadas na divisa entre os estados do Pará e do Amapá. As ações ocorreram a bordo do navio auxiliar Pará, equipado com estruturas como consultório médico e odontológico, sala de exames e de imagem. Durante 20 dias, a embarcação percorreu os municípios paraenses de Afuá e Porto Mós, além das cidades de Vitória do Jari e Santana, no Amapá. O capitão de corveta, Felipe Barra Borel, comenta os resultados da operação. Durante a ação, foram realizados cerca de 1.100 atendimentos médicos e odontológicos, mais de 8.100 procedimentos de saúde, incluindo 348 mamografias, e 11.719 medicamentos foram distribuídos. A dona de casa, Ilma de Jesus, de 44 anos, é moradora do município de Santana, no Amapá.
Ela e suas filhas receberam atendimento médico e medicamentos. Ilma conta como foi a experiência. Principalmente a parte de dentista, foram bem atendidas, eles são bem atenciosas, elas foram um monte de pessoas, toda a especialidade, né, que foi atendida, foram um monte de pessoas, tanto de mamografia e clínico geral. A Marinha do Brasil também possui navios que prestam assistência de saúde às populações ribeirinhas da região amazônica e do Pantanal. No Alto Rio Juruá, as ações ocorrem todos os anos, nos estados do Acre e do Amazonas, entre os meses de janeiro e maio. Reportagem, Lani Barreto. Hoje é aniversário de 89 anos da Voz do Brasil. E nessa data nós damos o pontapé inicial para as grandes comemorações de 90 anos no ano que vem. Saiba como você pode ajudar a contar essa história com a Giovana e o Luciano. Olá, ouvintes! A Voz do Brasil vai completar 90 anos em 2025. Você sabia, Luciano? É isso mesmo, Giovana. São 9 décadas de história e informação. É o programa de rádio diário mais antigo do mundo. Na Rede Brasileira de Radiodifusão, a Voz do Brasil. E para manter essa história, convidamos os ouvintes que tenham qualquer arquivo antigo da Voz para compartilhar conosco. O material pode ser entregue no e-mail voz90anos@ebc.com.br ou acesse voz.gov.br/90 anos e saiba como participar. Vamos comemorar e contar a história do programa mais famoso do rádio. E ainda hoje nós vamos falar mais sobre esse aniversário especial. E lembrar a história do Brasil nas últimas décadas pelas memórias dos ouvintes da Voz. É daqui a pouco. O governo federal detalhou hoje as razões para a contenção de pelo menos 15 bilhões de reais no orçamento anunciado na semana passada. Entre os principais fatores está o aumento na concessão de benefícios como o BPC, de prestação continuada, e de benefícios previdenciários como aposentadorias. Juntos, esses aumentos passaram de 11 bilhões de reais, fazendo ser necessário ter um ajuste. O governo federal reforçou que o bloqueio e o contingenciamento, que são medidas temporárias, reforçam o compromisso fiscal e o respeito aos limites de despesas. Garantir o cumprimento da meta fiscal e a estabilidade da economia. Razões apresentadas pelo governo para a contenção de 15 bilhões de reais no orçamento público deste ano. Nesta segunda-feira, foram detalhados os motivos que levaram a essa medida. Do total, 11 bilhões e 200 milhões de reais serão bloqueados por conta do aumento de despesas com benefícios de prestação continuada e previdência social. No caso do BPC, o aumento foi de mais de 6 bilhões de reais e nos benefícios da Previdência chegou a quase 5 bilhões. O secretário de Orçamento Federal substituto, Cleiton Montes, explica essas variações. No caso dos benefícios de prestação continuada, a principal razão pelo seu crescimento, indicado pelo Ministério Supervisor da Despesa, o MDS, aumento de quantidade de requerimentos novos analisados. E no caso dos benefícios previdenciários, como é um valor muito expressivo, a dotação orçamentária desse benefício, na casa de 927 bilhões, teve uma variação residual de 4,9 bilhões. Outros 3 bilhões e 800 milhões de reais foram contingenciados para adequar o orçamento à previsão de receitas. Segundo Robson Barreirinha, secretário da Receita Federal, a arrecadação do governo vai bem, mas foi impactada por desonerações. A receita de junho de 2024, ela cresceu em relação a junho de 23, 15,72% nominais, e real 11,02%. Então, no ano, nós estamos com aumento de receita nominal de 13,6% em relação ao ano passado, de janeiro a junho. A arrecadação vai muito bem, mas um pouco inferior ao que é necessário para cobrir as despesas por conta de algumas desonerações aí, de algumas frustrações. Nessa bimestral, pesa bastante a desoneração dos municípios. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, lembrou que a contenção demonstra a responsabilidade fiscal do governo. Essa é a primeira grande mensagem que esse relatório
traz o compromisso do governo federal com as regras fiscais existentes. O detalhamento de quais órgãos públicos vão passar por contenção sairá no final deste mês. Reportagem Luana Karen. E atenção para um novo golpe que está sendo praticado contra pessoas que podem receber o BPC, o benefício de prestação continuada. Bandidos enviam mensagens de celular afirmando que a pessoa já possui direito ao benefício e solicitam os números de documentos e dados bancários. Com as informações em mãos, o golpista acessa o INSS, faz o cadastro da pessoa que tem direito ao benefício e coloca o próprio nome como procurador. Com isso, todo mês, o falsário passa a cobrar uma parte do salário mínimo que a pessoa tem direito. O INSS lembra que nunca entra em contato direto com os beneficiários para solicitar dados. Em novembro, o Rio de Janeiro será sede da reunião de cúpula do G20, o grupo que reúne as maiores economias do mundo, incluindo a União Europeia e a União Africana. Mas antes disso, discussões temáticas têm ocorrido ao longo de todo o ano como preparação para o que será debatido pelos chefes de Estado que virão ao Brasil. Esta semana, durante 4 dias, ocorre um desses eventos paralelos, com abordagens que tratam de financiamento público, combate à pobreza, tragédias climáticas e governança global. Serão 4 dias de discussões sobre os desafios emergentes do século XXI e o papel do Estado na promoção de um modelo de desenvolvimento sustentável e socialmente justo. O Rio de Janeiro, que também vai sediar a cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, também é o palco desse encontro paralelo. Para enfrentar os desafios e atender às necessidades da população, os bancos públicos terão um papel fundamental. No Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai ser um dos protagonistas, como afirmou o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante. Tem que ter ousadia, tem que fazer inovação tecnológica, tem que fazer inovação, criar novos mercados, novas possibilidades e apontar novos caminhos, como nós fizemos aqui no Brasil. Transformação digital, futuro do trabalho no serviço público, transformação na educação, diversidade e inclusão também estão em debate. A ideia é reunir a visão de diferentes especialistas nacionais e internacionais e sociedade civil para que seja possível promover uma reforma na governança global que possibilite mudanças urgentes na realidade. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, defendeu uma sociedade mais igualitária e inclusiva. Precisamos, então, observar as desigualdades sociais não como pano de fundo, mas como centro. A pobreza não é um problema dos pobres, assim como o racismo não é um problema das pessoas negras e o machismo também não é somente um problema das mulheres. As violências que limitam a vida e os direitos básicos não são dados frios em relatórios, bem como o impacto das mudanças climáticas não são transitórios ou problemas do futuro. O Brasil ocupa a presidência do G20 até novembro e a reforma da governança global é um dos temas de debates escolhidos nos eventos do grupo. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, falou sobre o papel do Estado nas mudanças globais. O Estado do futuro que queremos é verde, digital e inclusivo, protegendo direitos e reduzindo as desigualdades entre pessoas e entre países em todas as suas dimensões. Ele é redistributivo, sustentável, feminista, antirracista, anti-homofóbico e transfóbico, anticapacitista e que enfrenta todas as formas de discriminação. É aberto e permeável à participação da sociedade. Durante a presidência, os assuntos prioritários estabelecidos pelo governo brasileiro são combate à fome, pobreza e desigualdade, desenvolvimento sustentável e governança global. A cúpula de líderes do G20 será entre os dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. Reportagem Luciana Colares de Holanda. E o acesso à água potável e saneamento básico também foi tema dos debates que estão ocorrendo no Rio. O ministro das Cidades, Jader Filho, participou das discussões do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento, que atua no G20. Ele apresentou um balanço de investimentos e ações do governo federal para a adaptação climática, em especial as obras voltadas para a contenção de desastres e acesso à água de qualidade.
O novo Programa de Aceleração do Crescimento, conhecido pela sigla PAC, prevê 3,7 bilhões de dólares em investimentos em sua seleção, com foco em prevenção de desastres e melhoria na gestão das águas pluviais e abastecimento de água. O novo PAC vai investir até 2026 330 milhões de dólares na gestão de resíduos sólidos, além de 4,92 bilhões de dólares em esgotamento sanitário, 2,73 bilhões em drenagem e contenção de encostas e 2,27 bilhões em abastecimento de água. E atenção, candidatos, falta menos de um mês para o concurso nacional unificado. As provas vão ser aplicadas no dia 18 de agosto. O certame oferece 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. O cartão de confirmação de inscrição com os detalhes sobre os locais de provas será divulgado no dia 7 de agosto. Alguns locais de prova mudaram por conta da remarcação do concurso após as enchentes no Rio Grande do Sul. Por isso, os candidatos precisam verificar se teve mudança no seu local de prova. É o que explica o coordenador-geral de logística do concurso do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Alexandre Retamay. Você sai pelo mesmo sistema onde os candidatos fizeram as suas inscrições, eles entram pelo GovBR, acessam por meio do GovBR o sistema da Sesgran Rio e lá conseguem verificar o seu cartão de confirmação. Outra mudança é que os estudantes vão receber uma folha para anotarem as respostas da prova. A medida foi um acordo com a Defensoria Pública da União e o Ministério Público, como disse Alexandre Retamal. Então, todo mundo que quiser levar esse rascunho do cartão de resposta, ele vai ter que esperar até o final da prova. Quando tiver na meia hora final, aí ele pode sim sair levando em mãos esse rascunho do seu cartão de resposta. E no dia da prova, o candidato deve levar caneta esferográfica preta e garrafinha de água. Os resultados finais vão sair até 21 de novembro e a convocação para a posse deve ter início em janeiro de 2025. E, como dissemos há pouco, a Voz do Brasil completa hoje 89 anos. Um programa que passa por gerações e acompanha a história do país, noticiando o que o governo, o legislativo e o judiciário fazem e que muda a sua vida. E nós conversamos com gente que escuta a Voz há muito tempo e nos contou as notícias que marcaram a memória. Você se lembra de alguma notícia marcante? Algo que mesmo após muito tempo ficou guardado na memória? Conversamos com ouvintes da Voz do Brasil que nos contaram fatos que marcaram e eles escutaram por aqui. É o caso do lavrador Francisco de Assis, o Chico do Vitor, de 79 anos, que vive na Vila do Cocal, no Pará. Escuto a Voz do Brasil há 50 anos. A história mais emocionante é quando mudou o Cruzeiro para o Real. Até hoje estamos trabalhando ainda com o Real. Só que o meu Real é bem pequeno, não é grande. Realzinho. Presidente Itamar Franco lança o Real. Troca de cruzeiros reais pela nova moeda pode ser feita até o final do mês. A data também está na memória de Graciete Oliveira, de 55 anos, trabalhadora rural de Santa Luzia, no Maranhão. Ela lembra de uma época quando havia hiperinflação e também do lançamento do Real. Às vezes, no mesmo dia, você voltava para comprar alguma coisa, já era outro preço. Era uma inflação grande, né, que eu não sabia nem o que era na época, mas isso aí existiu. E, através da Voz do Brasil, nós ficamos sabendo que estava havendo um esforço tremendo para que houvesse um plano, uma coisa que realmente desse certo. Governo e população se mobilizam para impedir aumento dos preços. Empresários estão otimistas com a chegada do Real. Já Manuel Oliveira, de 53 anos, que vive em um quilombo no Alagoas, contou que desde criança ouve o programa e sempre fica atento a notícias que tragam serviços públicos, com informações, por exemplo, sobre o combate à malária e à dengue e políticas para os pequenos agricultores. Quando a Voz do Brasil anunciava e orientava sobre a malária. Casos de malária caem 31% nos primeiros 6 meses deste ano. A Voz do Brasil, ela é muito importante para o pequeno agricultor pela orientação, pela formação e informação nos repassada. A habitação no campo e na cidade. O governo anuncia a construção de 112 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida nas modalidades
modalidades rural e entidade. E em apoio à agricultura familiar, o governo vai investir R$100 milhões na compra de leite em pó de pequenos produtores. O agricultor gaúcho Márcio Roberto de Roque Gonzalez reforça a importância do programa para o homem do campo. Importante para que ele possa ficar bem informado, e a rádio ainda é um veículo de comunicação extremamente importante para isso. Everaldo Bastos, que hoje é presidente do Sindicato dos Caminhoneiros de São José dos Campos, São Paulo, lembra do tempo que passava na estrada e ouvia a Voz do Brasil para se atualizar sobre as principais informações de governo. E a Voz do Brasil me ensinou e me ajudou a caminhar nesse país e a mostrar, que a gente precisa participar da construção e da organização de um país melhor para todos. Senhores ouvintes, o Departamento de Imprensa e Propaganda vai transmitir a hora do Brasil. Esta é a Voz do Brasil. Esta é a Voz do Brasil. Esta é a Voz do Brasil com o Jornal Nacional. Na Rede Brasileira de Radiodifusão, a Voz do Brasil. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A Voz do Brasil. Além das notícias, algo que chama a atenção de muitos ouvintes é a nossa abertura, que sofreu alterações ao longo dos anos. Quem recorda é o jornalista Cláudio Paixão, de Estreito, no Maranhão. Todas as noites, desde criança, desde muito pequeno, eu acompanhava a Voz do Brasil. Naquela época, o que mais me chamava a atenção era a abertura do programa. A protofonia da ópera O Guarani e ali na sequência a voz pulsante do Clemente Drago anunciando em Brasília 19 horas no ar a Voz do Brasil. A Voz do Brasil. O programa mais antigo do rádio conta a história do nosso país por meio de políticas públicas e serviços oferecidos ao cidadão. E para muitos é uma referência. É o caso de Ayrton Farias, de 70 anos, radialista de Porto Velho. O programa A Voz do Brasil é referência e informação de qualidade sobre a prestação de serviço aos brasileiros. Informação de confiança para a agricultora Graciete Oliveira. A Voz do Brasil está sempre presente na minha casa, sempre presente, desde que eu me entendo por gente. É o resumo, né? E além do que, é uma notícia mais apurada, uma notícia que você sabe que não tem fake news. É muito boa a Voz do Brasil, continua sendo muito importante. A Voz do Brasil são 89 anos de história, levando informação a todo canto do país. A Voz do Brasil. Boletim informativo transmitido às 19h30. Em Brasília, 19 horas. Em Brasília, 19 horas. 7h em Brasília. Em Brasília, 19 horas. Produção Rosineide Evangelista, reportagem Luciana Vasconcelos. E não se esqueça, você pode ajudar a contar a história da Voz do Brasil colaborando para a formação do acervo do programa. Envie pra gente áudios, documentos ou qualquer arquivo da Voz do Brasil antigo que você ou sua família tenham guardado. Para saber mais sobre como enviar por e-mail, WhatsApp ou entregar mídias físicas, acesse voz.gov.br/90 anos. Atenção, estudante! As inscrições do programa Universidade para Todos começam nesta terça-feira. Já escolheu o seu curso? São mais de 243 mil bolsas nessa edição do programa. Para participar do processo seletivo, é necessário que o candidato tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio nas edições de 2022 ou 2023, obtendo nota mínima de 450 pontos na média das 5 provas e nota acima de 0 na redação. E também devem ter cumprido critérios socioeconômicos, incluindo renda familiar per capita que não exceda um salário mínimo e meio para bolsas integrais e 3 salários mínimos para bolsas parciais. As inscrições no ProUni são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site acessounico.mec.gov.br/ProUni.
O Banco Central criou nova regra para Pix com acesso via celular ou computador. O início de transações por meio de dispositivo não cadastrado poderá seguir ocorrendo somente para valores até R$200, desde que o limite diário não ultrapasse R$1.000. Para transações fora destes limites, o dispositivo de acesso deverá ter sido previamente cadastrado pelo cliente. A medida vai dificultar fraudes em que golpistas conseguem as credenciais da pessoa, como login e senha. As mudanças entram em vigor em 1º de novembro. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF invalida a regra do CNMP sobre procedimento sumário para investigações criminais. STJ mantém prisão preventiva de policial penal acusado de matar e ferir torcedores após partida no Maracanã. Justiça Eleitoral abre prazo para transferência temporária do local de votação. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal invalida expressões sumário e desburocratizado presentes em resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. A norma trata da tramitação de procedimentos de investigação criminal conduzidos pelo MP. Michele Chiapa. A decisão unânime foi tomada em sessão virtual no julgamento de uma ação proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra os termos sumário e desburocratizado da resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. O plenário seguiu o voto do relator, ministro Cristiano Zanin, que lembrou jurisprudência do STF, na qual permite que o Ministério Público promova por autoridade própria investigações de natureza penal, apesar de somente a polícia poder chefiar inquéritos. Para Zanin, contudo, a norma do CNMP, ao prever um procedimento mais simples, se afasta do objetivo de proteger o cidadão. Deve continuar preso um policial penal acusado de matar um torcedor do Fluminense e deixar outro gravemente ferido em abril de 2023, após partida de futebol no Maracanã. Essa decisão é da presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, Fátima Uchoa. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, as vítimas, Tiago Leonel Fernandes, que morreu no local, e Bruno Tonini Moura, que ficou ferido, estavam em um bar próximo ao estádio e teriam se desentendido com o policial penal por motivos políticos. O agente está preso preventivamente e aguarda julgamento pelo Tribunal do Júri. No STJ, ao indeferir a liminar em habeas corpus, a ministra Maria Tereza de Assis Moura apontou que o pedido de urgência se confunde com o próprio mérito da ação, já que nas duas situações a defesa requer a revogação da prisão e a soltura do acusado, o que será apreciado em definitivo pela 5ª turma do STJ. Não cabe pagamento de multa por atraso de verbas rescisórias em caso de morte do empregado. O entendimento é da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Larice de Paula. O caso analisado é de um piloto de avião que trabalhava para a construtora ARG e morreu em 2018 após a aeronave explodir na pista de uma fazenda. A viúva do trabalhador acionou a justiça para pedir o pagamento de indenizações, além de multa pelo atraso no recebimento das verbas rescisórias. A ARG foi condenada em primeira e segunda instâncias, mas recorreu. No TST, a 7ª turma manteve o pagamento de 2,5 milhões por danos morais e materiais, mas retirou a multa porque a CLT não fixa prazo para a quitação das verbas rescisórias nos casos de força maior, como morte, por exemplo. Justiça Eleitoral abre prazo para transferência temporária do local de votação para o pleito de outubro. Mas o serviço é para situações específicas. Sofia Dorta. Podem pedir a mudança no local de votação indígenas, quilombolas, moradores de assentamentos rurais, pessoas com deficiência, mesárias e mesários, juízas e juízes eleitorais, além de outros casos específicos listados no site do Tribunal Superior Eleitoral.
A transferência temporária pode ser solicitada até o dia 22 de agosto nos cartórios eleitorais e o título de eleitor precisa estar em situação regular. Justiça Federal condena 2 homens que pretendiam roubar um veículo e encomendas postais dos Correios. O crime ocorreu em São Luís, no Maranhão, em 2021. Maressa Almena. De acordo com a denúncia, um carteiro dirigindo um carro dos Correios ficou sob a mira de uma arma de fogo quando policiais que passavam pelo local flagraram o assalto. Durante o julgamento do caso, a 2ª Vara Federal de São Luís decidiu que, apesar de haver provas de que o roubo foi cometido por 3 pessoas, um dos réus deveria responder pelo crime separadamente. Assim, o processo foi desmembrado e as penas aplicadas foram de 2 anos de prisão, além de pagamento de multa. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse rádio e tvjustiça.jus.br e ouça ao vivo pelo Tunin. Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Congresso recebe 4 medidas provisórias para minimizar efeitos das chuvas no Rio Grande do Sul. Senado aprova projeto que poderá diminuir preço de produtos à base de milho. Estacionar veículos em locais com meio-fio rebaixado poderá gerar multa. Boa noite. O Congresso Nacional deve iniciar, após o recesso parlamentar, a análise de 4 medidas provisórias editadas pelo Executivo, voltadas ao enfrentamento dos efeitos das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Antes de serem votadas pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado, as MPs precisam ser analisadas por uma comissão mista de deputados federais e senadores. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos. Uma das MPs abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Agricultura no valor de R$230 milhões para fazer frente a despesas não previstas no orçamento por causa da calamidade. Cerca de R$210 milhões serão usados para subvencionar a contratação de seguro rural pelos produtores gaúchos, com o objetivo de reduzir os riscos do plantio da próxima safra no 2º semestre deste ano. Em meados deste mês, em audiência pública na comissão temporária que acompanha as atividades de enfrentamento da calamidade que atingiu o Rio Grande do Sul, o presidente do colegiado, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, citou o levantamento do governo estadual que mostra que mais de 206 mil propriedades rurais foram afetadas. Foram prejudicados 48.674 produtores de grãos, grande parte de milho e soja. No meio rural, 19.190 famílias tiveram perdas relativas às estruturas das propriedades. Uma outra medida provisória reforça o acesso ao crédito mais barato pelos pequenos empreendedores gaúchos afetados pelas chuvas, junto ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. Já outras 2 MPs abrem crédito extraordinário para fazer frente a despesas não previstas de diversos órgãos do Executivo, da Justiça do Trabalho e do Ministério Público da União. A senadora Rosana Martinelli, do PL de Mato Grosso, quer intensificar as campanhas de conscientização sobre a violência contra as mulheres. Na visão dela, a educação nas escolas é crucial para promover a igualdade de gênero desde cedo. Ela citou dados de um levantamento apresentado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que aponta o Mato Grosso como o estado com a maior taxa proporcional de feminicídios do país. São 2,5 mortes para cada grupo de 100 mil mulheres, lamentou a senadora, que acrescentou ser esta taxa o dobro da média nacional, que é de 1,4 mortes a cada 100 mil mulheres. Para Rosana Martinelli, o combate ao feminicídio exige um esforço coletivo, envolvendo prevenção, proteção e punição eficaz. A impunidade é um dos maiores incentivadores da violência. O sistema de justiça deve ser mais ágil e eficaz na investigação e punição dos crimes de feminicídio. Precisamos garantir que as leis sejam aplicadas rigorosamente e que perpetradores sejam responsabilizados pelos seus atos. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou multa para quem estacionar veículo em locais com meio-fio rebaixado, destinado ao acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
A proposta ainda será analisada pela Câmara dos Deputados. Os detalhes na reportagem de Bruno Lourenço. O Código de Trânsito brasileiro já prevê multa para quem bloquear ciclovias, ciclofaixas ou onde houver guia de calçada rebaixada destinada à entrada ou saída de veículos e em vagas reservadas a pessoas com deficiência. Mas não existe a punição para quem estaciona em locais com meio-fio rebaixado para o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O projeto de lei aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça corrige essa situação, como destacou a relatora Mara Gabrilli, senadora do PSD de São Paulo. Entendo que o mandatório, que a legislação preveja claramente punições aos condutores que deliberadamente obstruírem e limitarem os direitos de ir e vir das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. É desnecessário relembrar os transtornos que essa prática causa, principalmente as pessoas que dependem de cadeira de rodas, para transitar. A proposta classifica a infração de gravíssima com multa de R$ 293,47, 7 pontos na carteira e a remoção do veículo. O senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, defendeu a aprovação da proposta de emenda constitucional que propõe reafirmar a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, inserindo a regra na Constituição. Marinho pediu que o Supremo Tribunal Federal não interfira na deliberação do Parlamento. Segundo ele, a Corte agendou para o próximo mês a análise de ações que envolvem o marco temporal. Espero firmemente que os ministros assumam a mesma postura do ministro Gilmar Mendes, que em abril deste ano agora negou o pedido para suspender a deliberação do Congresso que validou o marco temporal. Senadores que compõem a Comissão Temporária sobre Inteligência Artificial no Brasil decidiram adiar a votação do relatório para depois das eleições municipais deste ano. A ideia é aperfeiçoar a redação do texto para que haja consenso em torno de uma proposta que não se torne obsoleta e garanta segurança jurídica e proteção ao cidadão. A reportagem é de Janaína Araújo. Os senadores decidiram adiar por tempo indeterminado a votação do relatório sobre a proposta que trata do tema, com contribuições de outros 9 projetos e sugestões dos parlamentares. O texto do relator, senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, deve ser votado somente após as eleições municipais, que ocorrem em outubro. A previsão é do presidente da comissão, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, que também anunciou a 3ª prorrogação de funcionamento do colegiado. Nós vamos votar, mas depois que nós tivermos esgotado a maior parte dos pontos polêmicos em relação ao projeto. Eu vou pedir a renovação da comissão ao presidente da casa, vamos conversar sobre um novo cronograma. Carlos Viana apontou as divergências para a votação do relatório, cuja versão preliminar foi divulgada no fim de abril. Há muita polêmica em relação a vários temas. Temos mudanças no texto que estão sendo questionadas pelos senadores da própria comissão. Não adianta absolutamente nada nós entregarmos um relatório que não vai ter consenso. O vice-presidente da comissão, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, fez uma avaliação semelhante. E ainda existem pontos no texto que precisam ser aperfeiçoados para que nós tenhamos um texto que seja perene, não seja obsoleto assim que ele é lançado, que dê segurança jurídica para os investimentos no Brasil e ainda protegendo a população em termos de riscos inerentes da inteligência artificial. A senadora Janaína Farias, do PT do Ceará, comemorou o progresso econômico do Brasil no atual governo federal. Para ela, os resultados refletem a eficácia das políticas com foco no desenvolvimento sustentável da economia. A senadora reforçou o crescimento do Produto Interno Bruto, que, segundo ela, foi de 2,9% em 2023. No campo social, Janaína Farias destacou a valorização do salário mínimo, com aumento real de 7%. Outro ponto comemorado por ela foi a criação de novos empregos e os impactos na redução da pobreza. Em termos de emprego, nosso governo alcançou a menor taxa de desemprego observada nos últimos 10 anos. Entre janeiro e maio de 2024, mais de 1 milhão de novos empregos foram criados, demonstrando a força da nossa economia. Tivemos o maior crescimento da renda das famílias em 28 anos e a maior redução da pobreza dos últimos 10 anos. O Senado aprovou a isenção de alguns impostos para o farelo e óleo de milho.
Com esta medida, o preço de alguns produtos alimentícios poderá ser reduzido. Repórter Érica Christian. O plenário do Senado aprovou por unanimidade o projeto que isenta da cobrança do PIS, PASEP e da COFINS o óleo de milho e o farelo. Esse último é usado na produção de ração animal, como suínos, aves e bovinos confinados. A relatora, senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, explicou que o benefício é o mesmo já concedido para a soja. E na cadeia da soja existe a isenção do PIS/COFINS para todos os grãos, porque você faz do farelo, do óleo, ração animal e também para alimentação humana. E o milho tem o mesmo papel, então você iguala, né, e traz uma isonomia para os 2 grãos mais importantes do Brasil. Tereza Cristina acredita que os preços de alguns produtos alimentícios poderão ser reduzidos. Acaba reduzindo sim, reduz porque você reduz no preço da ração, você reduz, enfim, toda a cadeia do milho, isso acaba chegando até o consumidor final. A consultoria do Senado estima uma renúncia de 43 milhões de reais com a isenção de PIS, PASEP e COFINS do farelo e óleo de milho. Com edição de Vladimir Espinosa e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Plenário pode votar política para a população deslocada por desastres climáticos. Câmara examina a extensão do auxílio gás com condições para receber o benefício. Proposta pune violência contra as mulheres pela adulteração de imagens ou sons. Boa noite. Proposta pune com prisão quem praticar violência contra a mulher por meio da adulteração de imagens ou sons. A repórter Maria Neves traz os detalhes. Está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara projeto que torna crime a utilização de inteligência artificial para criar ou modificar fotos, vídeos ou áudios de mulheres com o objetivo de cometer violência contra a vítima. Pela proposta do deputado Fred Linhares, do Republicanos do Distrito Federal, quem praticar esses atos poderá ser punido com reclusão de 2 a 4 anos, além de pagar multa. Na opinião da deputada Daiane Bittencourt, do União Cearense, tipificar esse crime é essencial diante do aumento dos casos de uso de tecnologias, especialmente inteligência artificial, para cometer atos de violência contra mulheres. Daiane Bittencourt foi relatora do texto na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que aprovou a proposta. Infelizmente, às vezes um homem de mau caráter pega a imagem de outra mulher e pega a inteligência artificial e bota a sua foto naquela imagem. E as pessoas começam a visualizar, comentar, achando que é você. E isso está rodando o mundo todo. E quando é descoberto, infelizmente tem mulher que entra em depressão, que comete suicídio. Infelizmente, mas acontece isso, mas é pouco divulgado. No ano passado, alguns casos de manipulação de imagens de mulheres por meio de inteligência artificial ganharam repercussão, o que chamou a atenção para o problema. Fotos adulteradas de alunas adolescentes de um colégio no Rio de Janeiro e de outro em Recife circularam nas redes sociais. A atriz Isis Valverde também foi vítima de ataque semelhante, quando fotos íntimas atribuídas a ela foram divulgadas, mas a polícia descobriu que eram falsas. Na elaboração do texto em análise, Daiane Bittencourt utilizou também projeto do deputado Saulo Viana, do União do Amazonas. A proposta original prevê reclusão de 1 a 2 anos para quem criar ou manipular foto, vídeo ou som de mulher com finalidade de cometer violência. O aumento da pena para reclusão de 2 a 4 anos foi proposto por Saulo Viana e acolhido pela relatora. Se aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto ainda terá de ser votado pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Raimundo, PT do Rio de Janeiro, apresentou projeto que dispõe sobre assistência às mulheres vítimas do trabalho escravo ou análogo à escravidão. O deputado explica que muitas mulheres resgatadas nessas condições não possuem perspectivas e ficam dependentes de ajuda. Muitas pessoas acham que o trabalho escravo ele acontece apenas no campo, na construção civil, e acaba que nós conseguimos detectar que há muito trabalho escravo doméstico. Meninas que vêm, às vezes, para as grandes cidades com a promessa de que vão estudar, progredir na vida e ficam escravizadas durante décadas. Quando resgatadas, elas certamente não têm rumo. Apresentamos um projeto para que, quando houver resgate de trabalho doméstico escravo, essas mulheres tenham um benefício de prestação continuada até o momento em que elas conseguirão atingir o tempo para a aposentadoria, que será aos 62 anos de idade. Raymond explica que, atualmente, as mulheres resgatadas recebem somente o seguro-desemprego, que pode levar até 60 dias para ser concedido e por apenas 5 parcelas. De acordo com o deputado, a concessão dos benefícios será feita sem prejuízo das investigações e dos processos judiciais. Justiça. Na avaliação de Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, as injustiças cometidas pelo Supremo Tribunal Federal não passarão impunes. O parlamentar acusa o STF de atropelar o Congresso em temas com apelo moral, como drogas e aborto. Sargento Gonçalves afirma que um plebiscito sobre o assunto iria revelar que a maioria dos brasileiros tem posição contrária às recentes decisões do STF, como a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Ele clama por uma resposta rápida do parlamento para restabelecer a ordem no país. Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, alega que o parlamento tem sido atropelado por autoridades não escolhidas pelo voto popular que têm legislado sobre a posse de drogas e aborto. Com relação à economia, o deputado responsabiliza o governo pela desvalorização do real e por um rombo bilionário nas contas públicas. Messias Donato condena ainda o aumento de gastos e a elevação de impostos, mencionando a volta do DPVAT e a taxação de produtos, como a carne e roupas compradas em plataformas internacionais de comércio. Ele pede que o parlamento se manifeste contra as penalizações impostas aos contribuintes e cobre do governo resultados econômicos positivos. Câmara pode votar projeto que cria política nacional voltada para a população deslocada por desastres climáticos. O repórter Antônio Vital tem os detalhes da proposta. Dados da Organização Internacional Centro de Monitoramento de Deslocados Internos mostram que mais de 1 milhão de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas no Brasil entre 2021 e 2022 em decorrência de desastres climáticos. Do total, quase 700 mil foram deslocadas de suas residências por conta de chuvas, mais de 400 mil por enchentes e 36 mil por causa da seca. Esse cálculo, junto com as inundações que atingiram mais de 80% dos municípios gaúchos esse ano, fez com que a Câmara aprovasse regime de urgência para o projeto que institui a Política Nacional dos Deslocados Ambientais e Climáticos. Com o regime de urgência, a proposta pode ser votada diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. A política nacional voltada para populações afetadas por desastres climáticos prevê direitos como a moradia, saúde, educação, justiça, trabalho e assistência social. Isso inclui, por exemplo, garantia de emprego, matrículas e transferências de escolas e o acesso a casas provisórias. Apesar de aprovado de maneira simbólica, o regime de urgência foi criticado por deputados da oposição. Uma das medidas previstas na proposta é a garantia de emprego por 2 anos para as pessoas atingidas. Para o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, essa obrigação pune os empresários, mesmo os que também forem afetados pela ocorrência climática. Olha só o que o projeto tem. O empregado que comprovar residir em área atingida por evento ambiental e climático extremo e por conta disso ter sofrido impactos negativos, não poderá ser demitido pelo prazo de 2 anos. Ora, a pessoa vai ficar 2 anos sem poder ser demitido e quem vai pagar essa conta, mais uma vez, é a iniciativa privada. O governo, senhor presidente, em vez de apoiar projetos que beneficia os empresários para manter os empregos, não. Ele quer sufocar mais ainda a classe produtiva do nosso país. Entre outras medidas, o projeto também estabelece que o governo poderá assegurar benefícios financeiros para os afetados e auxílio aos estados. Também prevê a criação de centros regionais de proteção aos deslocados, com atribuição de emitir documentos de identidade, avaliar os danos e cadastrar os afetados.
Para a autora da proposta, a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, o objetivo é prevenir e dar uma resposta imediata a episódios como as cheias que atingiram o Rio Grande do Sul no início do ano e obrigaram mais de 200 mil pessoas a deixarem suas casas. Não é, volto a dizer, uma realidade isolada do Rio Grande do Sul, é uma realidade que se impõe. Nós vamos continuar vendo, infelizmente, essas tragédias anunciadas por parte da natureza, reflexo da devastação ambiental, de uma ausência de um debate sério sobre o meio ambiente, e as pessoas que são vitimadas precisam de uma política de socorro, uma política que permeie e seja transversal. Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que institui a Política Nacional dos Deslocados Ambientais e Climáticos. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Cidadão. Sua participação não acaba nas urnas. A Ouvidoria Parlamentar da Câmara dos Deputados é um órgão de interação com a sociedade que atende às questões relacionadas a condutas irregulares no âmbito administrativo da Câmara, contribuindo para um país mais transparente. Pelo telefone, pela internet ou pelo correio, as demandas dos brasileiros se transformam em aprimoramento dos serviços administrativos. Mais informações pelo 0800 619 619. Ouvidoria Parlamentar. Uma ponte entre o cidadão e a Câmara dos Deputados. Desenvolvimento Regional. Ricardo Maia, do MDB, esteve em Araci, na Bahia, para participar da entrega de várias obras. Entre as principais, o deputado cita projetos de infraestrutura, segurança, requalificação viária, pavimentação asfáltica e a inauguração de um colégio de tempo integral. Ricardo Maia anuncia que, em resposta às demandas regionais, haverá um mutirão de atendimentos no município de Ribeira do Pombal. O parlamentar informa que, entre os serviços disponíveis, estão a emissão de carteiras de identidade, ultrassonografias, eletrocardiogramas, exames oftalmológicos, odontológicos, raio-x e diversas cirurgias eletivas. Economia. Maurício do Vôlei, do PL de Minas Gerais, critica a pressa adotada na votação da reforma tributária. Segundo o deputado, um tema tão importante deveria ter sido debatido com todos os setores da economia em várias comissões da Câmara. De acordo com Maurício do Vôlei, embora a medida seja ruim, a oposição conseguiu amenizar os prejuízos ao sugerir a alíquota zero para carne e queijo na cesta básica. O parlamentar também avalia que a reforma deixou pontos confusos. Tivemos essa pequena vitória, mas sem dúvida nenhuma, o povo brasileiro vai sofrer muito com essa reforma tributária. Eles falam muito em cashback, mas nem a gente sabe direito o que é um cashback. Você imagina as pessoas mais simples do Brasil lidando com cashback. Ninguém vai saber, ninguém vai conseguir trabalhar com isso. Os empresários, principalmente, nos ligando, nos cobrando, mas passou. Então, quero deixar claro que nós votamos não e conseguimos ali levar um pouquinho de qualidade e dignidade para a cesta básica do brasileiro. Atila Lins, do PSD do Amazonas, reforça a necessidade de manter a atual situação econômica da Zona Franca de Manaus na continuidade do processo de votação da reforma tributária. O deputado acredita que a região já enfrenta desafios significativos devido a pressões ambientais internacionais. Para Atila Lins, é preciso que o sistema tributário nacional mantenha a competitividade e o desenvolvimento econômico da Zona Franca. Dessa forma, o deputado enfatiza a importância de que as futuras propostas nesse sentido sejam examinadas com cuidado. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, lista a alíquota zero para 380 medicamentos e a criação de um imposto seletivo sobre produtos que afetam a saúde e o meio ambiente como pontos positivos da reforma tributária. Ao tratar da importância do cashback destinado às pessoas do CAD único, o congressista alerta sobre a necessidade de fazer valer a lei. Para essa etapa da reforma tributária ser efetivada, aparecer ali na gôndola do supermercado, na pequena mercearia, na vida do povo, é preciso fiscalizar muito, porque senão vai ser só benefício para os grandes produtores, os grandes frigoríficos, os ricos que ganham sempre. Tem que chegar à mesa do pobre essa reforma tributária sobre o consumo. Chico Alencar lamenta que produtos ultraprocessados e as armas tenham ficado fora do imposto seletivo. Apesar de considerar um grande avanço a reforma aprovada, o parlamentar opina que a legislação tributária brasileira ainda está longe de superar as desigualdades que marcam o país.
É claro que uma reforma tributária plena, que permita que os mais pobres tenham dignidade de vida e acesso a bens fundamentais para essa própria vida, implica em reformar também a tributação sobre renda e sobre patrimônio, sobre a concentração de riqueza, que é abissal no Brasil, e sobre a desigualdade de renda. A Câmara examina a proposta que estende a política pública conhecida como Auxílio Gás, além de estabelecer condições para o recebimento do benefício. Entenda na reportagem de Silvia Munhato. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara deve votar em breve projeto que condiciona a concessão do auxílio gás à efetiva aquisição do produto. O projeto também estende a vigência do programa do final de 2026 para 2031. O auxílio gás tem um valor igual à média do preço do botijão no país e é pago a cada 2 meses para famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do governo. Segundo o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, autor da proposta, a empresa de pesquisa energética informou que a lenha representou 25% do consumo de energia nas residências em 2022, o mesmo percentual de 2021, ano de criação do auxílio gás. Portanto, seria necessário vincular o benefício à compra do gás para reduzir o uso de lenha, prática que pode provocar acidentes graves. A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família já aprovou o mérito do projeto com modificações introduzidas pela relatora, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás. Apesar de existirem mais de 58 mil revendas em operação autorizadas a comercializar o GLP no Brasil, sabemos que em alguns rincões os beneficiários não têm fácil acesso a essa fonte energética. Nesses locais, entendemos que a concessão do auxílio gás não deverá ser vinculada à efetiva aquisição do GLP. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, diz que a Caixa Econômica Federal ainda busca uma solução técnica para fazer a vinculação do benefício. Não se conseguiu resolver o que seria a superação deste processo de comprovação, mas como o projeto fala em posterior regulamentação, acreditamos que haverá mais tempo para que na regulamentação se sane todas as dúvidas ou todas as inseguranças acerca do próprio benefício. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, relatora do projeto na Comissão de Finanças e Tributação, já apresentou o relatório mostrando que a proposta não implica em aumento ou diminuição da receita ou da despesa do governo. Portanto, ela concluiu que a comissão não precisa se pronunciar quanto à adequação financeira e orçamentária da proposta. Se os deputados do colegiado concordarem com a deputada, o projeto vai seguir para a Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Ao longo dos 25 anos da Rádio Câmara, nosso compromisso sempre foi o de levar conhecimento e informação sobre o poder legislativo a todos os brasileiros. O que a Rádio Câmara faz, e eu acredito de maneira muito dinâmica, é tentar traduzir aquele mundo complexo da política para uma linguagem simples que todo mundo possa entender. A nossa rede legislativa de rádio vai além de Brasília e se faz presente em 20 cidades de norte a sul do país. Além disso, ainda contamos com a parceria de 1.415 emissoras espalhadas pelo Brasil. Eu tenho tentado trazer para uma linguagem de bate-papo, né? Você já pensou nisso? Isso já aconteceu com você? Nosso propósito é ampliar a transparência das atividades legislativas, levar cultura, informação e fomentar a educação política e a cidadania ativa. Rádio Câmara, 25 anos. A gente ouve e toca o Brasil. Saiba mais em cd.leg.br/25 anos Rádio Câmara. Política. Otônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, avalia que o conservadorismo demonstrou sua força política ao impedir a inclusão de temas polêmicos no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2025. O deputado argumenta que o governo estaria tentando, por exemplo, destinar recursos para cirurgias de mudança de sexo em menores de idade. Otônio de Paula afirma que o parlamento é majoritariamente cristão e conservador e que mesmo que o governo seja progressista e de esquerda, assuntos dessa natureza não receberão financiamento público. Direitos Humanos.
Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, anuncia a criação de um grupo de trabalho ligado à Secretaria da Mulher para analisar a Política Nacional de Cuidados, enviada pelo governo federal. Ela informa que outra prioridade do colegiado será garantir celeridade à tramitação da PEC que visa incluir os cuidados entre os direitos sociais. Sâmia Bonfim destaca a importância do financiamento estatal a políticas públicas que reconheçam e remunerem o cuidado como essencial. Ela defende a equidade sexual do trabalho para evitar sobrecarga de gênero, argumentando que o trabalho invisível, não remunerado, na maior parte dos lares brasileiros, é executado exclusivamente por mulheres. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e a apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro. Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União realizou auditoria para avaliar dificuldade de acesso à internet por alunos e professores no ano de 2022, durante a pandemia da Covid-19. A fiscalização teve como foco a Lei número 14.172 de 2021, que destinou 3 bilhões e meio de reais para garantir conectividade às escolas dos estados e do Distrito Federal. O TCU identificou fragilidades como a falta de orientações claras para a aplicação dos recursos e também para a prestação de contas. O tribunal também avaliou que o governo não atuou para garantir a continuidade da política. O TCU fez determinações ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.